Começa agora Saúde para Todos. Apresentação da médica sanitarista Rosa Maria Chiamulera. Muito bem, é com muito carinho que eu lhes digo muito bom dia! Bom dia para vocês, estreando neste novo horário, neste primeiro dia do mês de dezembro de 2023. Na estação é a Primavera Brasileira, um dia com muito calor na capital paranaense. Mandando um abraço para você que a partir de hoje passa a nos sintonizar em um novo horário. Olha, hoje é Dia Internacional de Luta contra a AIDS, viu? Então, hoje é dia Dia do Santo Egídio, né? Santo Eloy. Dia também do casal. Alô, doutora Rosa Maria Chiamulera, muito bem-vinda no novo horário e bom dia. Bom dia, Jonas, para você e para todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura 930 kHz, que se diz AM. Pois então, hoje, Dia Mundial de Combate à AIDS, mas nós vamos falar aqui de um assunto muito interessante, muito importante, e é com muita satisfação que eu recebo aqui psicóloga Simone Marchesini. Bom dia, Simone. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu falo sobre alimentação também, né? Que para a AIDS também, hoje é o Dia Internacional, né, do combate à AIDS, a alimentação é uma medicação para nós, né? É verdade, como dizia o pai da medicina, seja o teu alimento, o teu melhor remédio. Exato. Né? Então, você tem até um livro editado sobre o comer meditativo. Isso, comer meditativo. Então, muito obrigada, até você me trouxe o livro aqui. E conte para nossos ouvintes o que é importante. Eu sei que você tem o pai, que é um grande cirurgião, que faz diversas cirurgias, mas agora dedicado mais à cirurgia bariátrica, né? Isso, ele foi quem trouxe a cirurgia bariátrica aqui para o sul do país, e no Paraná foi o primeiro a realizar, e o meu irmão também é cirurgião e faz a cirurgia, né? Ah, é? Isso. A família toda dedicada ao combate à obesidade, porque a obesidade está ligada a vários tipos de cânceres e vários tipos de doenças. Sem então, dúvida. É uma doença, né, que infelizmente acaba criando e gerando uma série de outras doenças, despertando a genética de uma série de outras doenças e precisa ser combatida sem preconceito. As pessoas acham que isso é uma atitude de preconceito, mas não é. É uma atitude de cura, né? De cura, tratamento. Exatamente, de tratamento. E interessantíssimo. Então, você é a que orienta os pacientes. Eu vi que na tua divulgação que você faz cursos rápidos assim, dá aulas. Isso, né? Eu dou aulas, principalmente faço assim essa orientação em relação a como comer de uma maneira saudável e de uma maneira consciente, porque o comer meditativo foi uma tentativa de traduzir a palavra mindful eating, que na verdade não tem uma tradução, né? Ela foi traduzida como comer consciente, e na época que eu escrevi meu livro, não tinha nada em português a respeito do mindful eating, e eu achei que uma palavra que poderia traduzir melhor seria comer meditativo, porque ela é uma aplicação de um tipo de meditação, que é a meditação do tipo mindfulness, na alimentação. Então, comer com a presença total da pessoa dentro do seu corpo. Comer realmente comendo, e não comer pensando, comer lendo, comer assistindo TV, comer pensando nos problemas, pensando no próximo compromisso. Inclusive, mindful, mind é mente, né? Sim. Full é completa. Então, estar com a mente completamente dentro do que está fazendo. Exatamente. Mindful eating. Eating, para quem não sabe, é comer, né? Isso. Então, e como é que você faz isso e você consegue bons resultados com os pacientes? Como é que é? Sim, porque assim, todos nós, sem nós percebermos, nós fazemos as coisas muito no automático. É verdade. Então, o processo é desautomatizar. E não é só no comer, é desautomatizar o momento do banho, é desautomatizar o momento da conversa, como nós estamos aqui, podermos conversar plenas aqui, e não pensando no que nós vamos fazer depois, ou como que nós vamos articular uma próxima pergunta, é estarmos presentes até na resposta que nós estamos dando uma para a outra, né? Então, isso faz com que a vida se torne mais plena, porque nós ficamos aqui e agora no momento presente.
porque a vida se passa agora, não é nem no passado e nem no futuro, né? Sim, Então, existe a célebre a máxima, né, de que quem vive no passado está depressivo, quem vive no futuro está ansioso. Então, se nós estivermos presentes, nós estamos mais vivos, estamos no agora, né? Estamos vivendo. Eu vejo aqui que você pôs alguns itens. Meditar adianta? Como é que é? Exato, porque assim, eu trago inclusive um questionamento que eu mesmo tinha, né? Até que ponto... Você falou que você também tinha excesso de peso. Sim, eu tive 20 quilos a mais, num período de adolescência e jovem adulta, né? E que isso era uma questão para mim. Então, essa busca já vem de muito tempo, e eu fiz durante muito tempo dança com a Milena Morozovich, que é uma pessoa conhecidíssima aqui na nossa região, em Curitiba. Então, eu já tinha muito esse trabalho com o corpo, e ela foi uma pessoa que ajudou muito, porque ela tinha muito essa questão da improvisação dentro da dança, que era sentir a música e deixar o corpo dançar. E com isso eu também fui juntando todas essas experiências para trazer isso para dentro da alimentação. Porque não deixa de ser uma dança. Você dança com a cor da música, com a cor da comida, você dança e se relaciona com o cheiro, você dança e se relaciona com o formato. Então, não deixa de ser muito poético o fato de você poder não só preparar a tua comida, cheirar a tua comida, mas comer. Então, se nós pudermos, assim, romantizar essa relação, porque é uma relação. É verdade. Né? É uma relação. É verdade. Né? Os chineses têm isso, né? Eles dizem que se você puder olhar o jeito que a pessoa come, você diz como ela se relaciona com a vida. E é fato, a gente como psicóloga, a gente observa isso. Dá para notar os... Exato, quantas pessoas são vorazes na comida e são vorazes com a vida. É verdade, é verdade. E depois diz aqui, canais perceptivos, o foco e o prazer. Isso, justamente por isso, porque assim, a Jan Chosenbase, ela é uma pediatra, e ela começou a observar a ansiedade das mães em relação à alimentação das crianças, o que é muito perceptível para quem comum, né? Isso, para quem é pediatra, isso é muito frequente. E ela é uma monja budista. Ah, olha só. Então, ela começou a perceber a interseção entre essas coisas, o quanto essas coisas se ligavam, e ela começou a desenvolver essas questões sobre os canais perceptivos, o quanto a gente come porque sente um bom cheiro, o quanto a gente come pelo visual da comida, o quanto a gente come pela cor, pelo formato, pelo aspecto, né? E também pela consciência de que tem alimentos importantes lá. Eu como assim, pensando no que tem a comida de bom para a minha saúde. Sim, sabe? O Pela aspecto nutricional. Né? Exatamente. É. Então, ela vai desenvolver 9 tipos de fome, que são esses 9 aspectos da comida. Então, ela vai falar da fome do olhar, da fome do nariz, da fome do ouvido, que muitas vezes você ouve barulho de que alguém está preparando um alimento, ou quem tem um animal de estimação sabe, né? Quando você está abrindo um pacotinho, simples barulho do pacote, o cachorrinho já vem querendo comer. Todo assanhado, batendo o rabo. Isso, e nós não somos diferentes, né? Eu trabalhei algum tempo ali no Hospital Shizawa, em cima, e embaixo tinha uma panificadora. Quando vinha aquele cheirinho de pão, era irresistível ter vontade de comer. E você não está vendo. Tá só sentindo. Tá sentindo, né? Então, são aspectos bem interessantes, os tipos de... Aí ela vai falar também da fome celular, que as pessoas às vezes dizem, nossa, eu tô meio tonta, acho que eu tô precisando de um sal, tô precisando de um açúcar. Essa percepção das células, né? É verdade. E acontece isso, às vezes à noite eu não consigo dormir, eu falei, o que está acontecendo? Estou com fome. Exatamente. Porque a gente não dorme com fome nem com frio, né? Sim, não com fome nem com frio. Às vezes a necessidade de um carboidrato que o organismo precisa. Então, esses aspectos nutricionais, ela vai trabalhar todos os 5 sentidos e mais outros 4 que ela vai trabalhar, então, o aspecto nutricional e a tal fome da mente, que é o pensar na comida. Existem pessoas que comem porque pensam muito em comida. É verdade, porque tem aquela tendência, aquele hábito, porque a gente é formada por hábitos, né? Tem também o hábito que aquilo é bom, que ela gosta daquilo. Eu tenho uma amiga que é assim, ela come porque é gostoso. Sim. Ela não pensa no valor nutricional, na saúde dela, sabe, no que ela poderia fazer, porque ela está um pouco obesa. E
Tem pessoas que têm que ser reeducadas. Acho que eu vou mandar ela para você. Então, porque tem um aspecto mental do pensar, aquela pessoa Claro. que já toma o café da manhã pensando o que eu vou comer no almoço, né? Que é o pensar. Tá só Mas tem um pensando, aspecto também do paladar, que é interessante, que as pessoas são muito fixadas no aspecto prazer, que é o comer hedônico, né? O prazer. O prazer, elas quando estão comendo, elas ficam tão ligadas no prazer que elas não se ligam na satisfação. O meu estômago já está cheio, elas se ligam, está tão gostoso que eu quero mais. É verdade. Né? E isso é uma educação alimentar, né? É uma educação e o reconectar com o estômago, reconectar com... Não, tudo bem, eu já estou cheio, eu não preciso mais. Já estou satisfeita, né? E eu sempre brinco, né? A comida não tem perna, ela não vai sair correndo. Você não precisa comer tudo agora, você pode comer um pouquinho mais depois. Claro, é isso mesmo. Aqui eu vejo quais são os passos para comer meditativo. Isso, então assim, a primeira consciência que nós temos que ter é da própria respiração. Porque nós respiramos no automático e muitas vezes respiramos errado. É normal que a gente respire no automático, porque isso é da base do cérebro, né? São funções básicas cerebrais, em coisas que a gente não pensa o tempo todo. Nós não estamos pensando no nosso batimento cardíaco, né? Nem estamos pensando na nossa respiração. Mas muitas pessoas têm a respiração muito alta e muito ansiosa. Então, fazer aquela respiração mais básica, mais abdominal, mais diafragmática, é um aprendizado. Até isso, porque isso é na yoga que se aprende bem, na yoga, se executa muito. No pilates, até na dança, porque assim, o que nós precisamos? Precisamos entender essa função básica da respiração, e até assim tem a história, né, nós mulheres que temos a história do espartilho. Isso é muito trabalhado, né? O nosso trabalho da imagem corporal, cujo nosso abdômen era fonte de vergonha. Antigamente se apertavam tudo, que horror, né? Sim, então, exato. Então tem toda a história da nossa estética envolvida com isso. O abdômen era fonte de vergonha. Né? Então, assim, nós temos que reconectar com o abdômen, reconectar com a nossa respiração, para que a gente possa respirar até antes de comer. Porque a respiração, ela é uma pausa. E a pausa nos dá condições de pensar antes de fazer. Olha só. Então, você ensina isso nos seus cursos, na sua aula? Nos cursos e até na própria sessão. Na sessão, sim, porque é preciso respirar. Eu vejo aqui, técnica imaginativa para a compulsão alimentar. O que você queria falar em relação à compulsão? Exato, veja, essa questão da respiração, ela é importante, porque o compulsivo e o impulsivo, ele faz para depois pensar. Então, a respiração e a pausa, que a gente chama de uma pausa sagrada, né? Peraí, deixa eu respirar. O que você faz? Você tem condições de primeiro se conectar com você, pensar, para depois agir. E não inverter esse processo. É verdade, né? É muito impulsivo, né? O impulsivo e o compulsivo, ele faz para depois dizer, meu Deus, o que eu fui fazer? Perdi a cabeça. Você faz esses exercícios com as pessoas que vão fazer a cirurgia bariátrica. Respira fundo, fecha os olhos, relaxa, pensa. Pensa na respiração e depois, gentilmente, faz 2 ou 3 respirações profundas, eu vejo aqui no seu livro. Isso. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. E daí sentindo o ar passar. E daí você pensar se sinta como está a sua fome. Exato. Onde no corpo ela está? Exato. Né? Porque você sentiu... Exatamente. Ou está na cabeça ou está na barriga, no estômago, né? Porque às vezes a gente começa a fazer barulho no intestino, né? Quando você está sem comida. Mas às vezes você fica meio ansioso porque está sem comida no estômago também, né? E as pessoas, elas fazem uma tradução linear entre a vontade de comer e a fome, né? Porque vontade de comer, muitas vezes as pessoas comem por simples, não tenho nada para fazer. Eu cansei de ouvir assim, não, eu tinha um tempo antes da sessão, não tinha nada para fazer, fui comer alguma coisa. É hábito, né? Exatamente. Hábito. Mas tem que regular esse preenchimento desse espaço vazio, que é o tempo. Então, e aqui você fala ainda as mensagens do seu corpo. Tem que ouvir as mensagens. Quais são as mensagens do corpo? Mensagem da fome, onde se concentra? Uma coisa muito comum é uma agitação.
essas agitações que a gente sente e que são muitas vezes mensagens corporais que a gente não dá tempo de ouvir, a gente acaba preenchendo com alimentação. Eu sempre digo que as mulheres antigas, elas ouviam muito mais rádio, porque não existia a televisão. É verdade. E o que você faz enquanto que naquela época se sentava para ouvir rádio? Era um programa, né? Eu tive uma colega que ela era radioatriz. Ah, sim. Então se sentava para ouvir a novela de rádio, se sentava, era um programa, se sentava para ouvir a rádio. Enquanto isso, o que as mulheres faziam? Elas geralmente faziam tricô, crochê. Então, ocupar as mãos com outras coisas é importante, porque a mulher, por natureza, ela é mais multifuncional. É verdade. Né? Ela é mais multifuncional. Ela embala o bebê, ela cozinha, ela atende as pessoas, tudo ao mesmo tempo. Isso é da natureza da mulher, né? Então, isso, primeiro, aquietar-se é importante, mas se tiver a necessidade de ocupar as mãos, ocupar com algo que não seja comendo. É verdade. Né? Então, esse hábito, por exemplo, de você assistir um programa de TV e estar comendo ao mesmo tempo... Porque hoje é o que acontece, né? Fica vendo a televisão e já pega uns salgadinhos, uns docinhos. Porque nós estamos na geração das séries, né? Então, as pessoas ficam vendo séries, episódios e comendo ao mesmo tempo. Então, tenta ocupar as mãos com outra coisa. Né? Pode ser até uma bolinha anti-estresse. Aquela bolinha é boa, né? Qualquer coisa. E ela é baratinha para os nossos ouvintes. Você vai em qualquer loja de produtos hospitalares, custa R$4, R$3. Mesmo essas lojas de 1,99 tem. Essas bolinhas que você fica fazendo assim, é um exercício ótimo. Um exercício bom para as mãos. Para as mãos, para as articulações. Para as artrites e artroses, né? Artrites e artroses. Então, eu vejo que você faz exercícios bem interessantes. Você manda fechar os olhos, inclusive para tomar banho? Isso. Por quê? Você ensina as pessoas... assim, a percepção corporal ela é muito importante. Né? E nós não temos percepção do próprio corpo. Quando a gente trabalha com pessoas que fazem cirurgia bariátrica, ou mesmo que não seja dentro da cirurgia bariátrica, pessoas que têm a transformação do corpo, né? Nós, por exemplo, que estamos já passando pelo envelhecimento, né? Quando a gente passa pelo envelhecimento, a gente percebe que a gente não tem percepção do envelhecimento, né? A gente tem flashes de percepção. Quando a gente se olha no espelho e diz, nossa... Já estou com umas ruguinhas. Exatamente. Já estou com umas ruguinhas aqui. Ou então vendo uma fotografia, nossa, como eu envelheci, mas nós dentro do corpo não temos percepção do envelhecimento. Assim é uma pessoa que perde muito peso e ganha muito peso. A imagem corporal, geralmente, ficou parada em algum momento. Né? E isso até pode ser uma defesa do próprio psiquismo, porque será que nós suportaríamos estar conscientes o tempo todo disso? Né? Pois é. Então, por isso nós vemos que muitas pessoas, elas às vezes são obesas, mas não têm percepção do corpo como obeso. E nós temos patologias, né, em que a pessoa é magra e se enxerga obesa. Bom, isso já é um problema emocional, mental, né? Sim, mas assim, o trabalho da imagem corporal é muito importante. Então, tomar banho de olhos fechados, perceber o corpo no próprio espaço, saber o espaço que se ocupa no mundo é muito importante. Você tem técnicas para fazer isso com as suas pacientes. Olha que interessante. Isso, porque a percepção da imagem corporal ela é muito importante. Para quem faz uma cirurgia bariátrica que perde peso muito rápido, isso é fundamental. Então, nós estamos falando aqui com a psicóloga Simone Marchesini. Agora nós vamos para o intervalinho e já voltamos com o assunto, continuação do assunto muito interessante. Você está ouvindo Saúde para Todos. Oi, hoje nós estamos falando com a psicóloga Simone Marchesini sobre o comer meditativo. O que fazer para você tomar mais consciência da sua vida, do seu corpo, principalmente quando você vai se alimentar. Então, eu vi aqui que você trata, às vezes, pessoas que têm trauma com a comida. Isso. O que seria isso? Veja, no processo de educação, muitas vezes a comida pode ter sido um momento de trauma, né? Por quê? Ou porque elas passaram muita restrição na vida, né? Por questões socioeconômicas, né? Ou porque ela foi uma fonte de conflito por causa da obesidade.
Ou então, porque às vezes os pais fazem ela comer. Por exemplo, eu dizia para meu filho come brócolis, brócolis é tudo de bom. E às vezes a pessoa não gosta. Eu tinha uma irmã que ela não gostava de brócolis, nem de espinafre, que são duas verduras maravilhosas para a nossa saúde. Então, tem que respeitar, né, e ver o que ela gosta, mas é complicado isso, não? Sim, a educação alimentar, ela é feita dentro de casa, Claro. né? É feita à mesa e geralmente em família. É. Então, são contextos bem interessantes, porque a alimentação, ela tem que envolver prazer, né? Claro. Tem que envolver prazer. É lógico que a gente tem que respeitar o paladar, porque o paladar é muito individual. Né? O paladar não é igual, não é porque eu gosto que você gosta, não é porque eu curto que você curte. Mas existe o aspecto aprendizagem também. Nós temos como tornar a alimentação lúdica para uma criança, né? Lúdico é brincar com a alimentação. Eu tinha o hábito de, na época do meu filho, eram os Power Rangers, né? Que eram famosos. Sim. É meu filho também. Então eu colocava o brócolis na mão de um, a couve-flor na mão do outro. Eu tinha uma amiga que colocava, por exemplo, beterraba no arroz para fazer o arroz da Barbie. Então, a gente tem que usar a criatividade para que as crianças possam achar divertido comer, né? Porque... E depois se acostuma, porque às vezes nunca comeu aquilo e diz que não gosta. Exatamente. Entende? Então, é isso que é mais chato, desagradável. Eu não gosto disso, mãe. Mas, filho, você nunca comeu, como é que você sabe? Exato. E aí vem outros aspectos, né? Porque às vezes não gosta por causa do cheiro, e aí vem a questão do aspecto da fome do nariz, né? Quer dizer, aquilo não me dá apetite porque o cheiro não me agrada. Então, assim, a gente desbloquear esse tipo de coisas também. Condicionamento, né? Isso. Tanto que hoje já existem restaurantes sensoriais aqui em Curitiba. Já existe. Onde, por exemplo? Se eu não me engano, é na Coronel Dulcídio ou na Ângelo Sampaio, uma dessas duas ruas que eu sempre confundo as duas, que elas são paralelas, né? Então, assim, são restaurantes em que você come no escuro, ou você come com os olhos vendados, e isso é uma prática que a gente também aconselha. Né? Sim, é como comer com os olhos vendados, para que você deguste sem saber o que você está comendo. Comer com a mão que você não é dominante, por exemplo, comer com a mão esquerda ao invés com a direita, para que você aprenda a comer mais devagar. Entende? Porque comer rápido é uma grande doença que nós temos, né? É verdade. Tem gente que não come, engole a comida. Engole a comida. A minha secretária, eu falei, escuta, você vai sentar aí, vai levar meia hora para comer. Porque coisa horrível, engole tudo inteiro. Eu falei, meu Deus, por isso que você está com problema do estômago. Né? Não mastiga os alimentos e a digestão começa na boca. Começa na boca. E tem um aspecto interessante, não só que a digestão começa na boca, mas o sabor está ali na língua. Então, se você come rápido, só tem um jeito de você sentir o sabor de novo. Pondo mais. É só pondo mais. Então, assim, quanto mais estiver na boca, eu comparo com uma festa, né? Se a festa tá boa, você não quer ir embora. Então, por que você manda a comida embora logo de uma vez? É claro. Né? Tem que aprender a gostar. Aprender a manter ali degustar. A degustação, né? Então, assim, todo esse aspecto do mandar tomar banho de olhos vendados ou de olho fechado, ou mandar comer de olhos vendados, isso tudo são brincadeiras e que podem ser feitas com crianças para que ela desenvolva o paladar e não discriminar a comida a partir do olhar ou do cheiro, coisas desse tipo. Né? Então, são propostas que já existem em restaurantes. Olha que beleza. Agora, o que a gente pode fazer para descondicionar a criança que adora ir nos McDonald's da vida, que é uma alimentação tão pobre? Olha, aí a gente esbarra num problema que é da indústria alimentar. Da indústria alimentícia. A indústria alimentícia, ela investe em determinados produtos que são altamente, que aguçam o paladar, né? Então, o glutamato monossódico, o tal do Sazon, né? Isso aí é altamente negativo. Sim, aguça o paladar. Né? Aguça o paladar. O tipo de fritura, por exemplo, que essas indústrias usam, que são a fritura em gordura altamente hidrogenada e gordura trans, isso aí aguça o paladar. Nós nos descondicionamos. Porque assim, nós nos conscientizamos, e por isso comer consciente, de que aquilo não é saudável. Mas nós
com certeza fomos passando por um processo de conscientização através da propaganda, né? Também. Não, sim, a propaganda, mas nós pessoas mais maduras, nós fomos nos conscientizando de que aquilo fazia mal para a saúde. E nós sabemos que no momento em que a gente para de comer, o organismo não aceita mais. Né? Eu, como já fui mais gordinha, eu fui uma adolescente comedora de biscoito e de Cheetos, mas hoje meu organismo não aceita mais. Hoje eu como aquilo, eu sinto gosto de sabão. Outro dia vi uma pessoa que falou assim, se eu chamasse nossos bisavós para vir comer aqui, ia dizer que está comendo isopor. Sim, e eles comiam pão com banha. Pois é. E quanto tempo a indústria condenou a banha de porco? Pois é. E hoje a gente sabe que é mais saudável. É mais saudável do que essa hidrogenada. A hidrogenada. Então, e o que você fala para os seus pacientes sobre a ternura, o autocuidado e a melhora da qualidade de vida? Então, veja, o que é bem interessante, né? As pessoas falam de autocuidado hoje, achando que fazer uma plástica, fazer uma boa maquiagem, uma massagem, um exercício físico é autocuidado. Mas o que você põe para dentro do corpo é o maior autocuidado que você pode ter, né? Pois é, porque diz assim, diga-me o que pensas, né? Mas diga-me o que comes. Né? Exatamente. E hoje já está comprovado que muitos alimentos são tão tóxicos para a mente. Por quê? Porque eles fizeram uma série de estudos mostrando que o intestino é nosso segundo cérebro. Sim. Né? Então, as nossas bactérias intestinais, a nossa microbiota intestinal, a tal da flora intestinal, ela determina o nosso estado mental. Hoje nós sabemos que depressão é um estado inflamatório do organismo. E a obesidade também é um estado inflamatório. E que o obeso, ele fica deprimido porque ele está todo inflamado, inclusive o cérebro dele. Pois é, isso que é um problema, né? Exato. E você conversa isso com seus pacientes? Não só eu, como os cirurgiões, a nutricionista, a fisioterapeuta, porque hoje isso é um consenso na saúde, né? Isso é um consenso. Saber que o intestino é nosso segundo cérebro e que hoje nós temos uma série de consequências, porque as nossas bactérias do intestino estão doentes, e veja como nós fizemos um retorno na saúde. Antigamente, os médicos queriam saber o cheiro do doente. Os médicos queriam saber como estavam as fezes do doente, e hoje tudo isso voltou. É verdade. Diz que conforme o cheiro, tem as bactérias, né? Exatamente, o cheiro das fezes, né? Isso é fundamental. O formato das fezes hoje estão sendo pesquisadas, os médicos querem saber. Para ver se é normal ou se é irregular ou tem alguma patologia. Sim. Você sabe que eu fiquei sabendo uma coisa interessante? Esteve aqui uma farmacêutica ontem, e ela falou, eu falei assim, faz tempo que estou falando aqui, quem é que tem kefir em casa para me dar uma sementinha e tal, porque é muito saudável para o intestino. Ela disse, não, mas agora nós temos kefir em cápsulas. Existe. Olha que beleza. Eu falei, mas eu vou lá, eu não pude ir ontem, porque eu estava cheia de coisa para fazer, mas hoje eu vou lá comprar o kefir em cápsulas. Sim. Porque é muito saudável, é como se você tomasse um iogurte, um Yakult, né? É muito mais saudável, né? Porque o kefir, ele é mais completo, ele tem diversos micro-organismos. Tem uma série, tanto que é usado para crianças autistas. É usado para crianças autistas, porque eles têm visto muito essas questões das bactérias intestinais, e tem uma teoria de que o número de autismo cresceu muito por causa da falta de contato da criança com as bactérias vaginais da mãe na hora do parto. Não diga. Tem uma teoria que diz que é pelo excesso de cesarianas. Olha só. É possível, né? Porque, de fato, aumentou muito o número de autistas. Porque nós estamos rompendo a barreira da natureza, nós estamos querendo fazer tudo artificialmente. É verdade. Eu tenho um vizinho que é um amor, e ele é autista também. Esse negócio do kefir, eu vou falar para a avó dele, porque a avó dele tem um cuidado com ele. Tem uma série de páginas na internet falando sobre a alimentação, sobre parar com alimentação hiperindustrializada para crianças com problemas, na própria depressão, no déficit de atenção e hiperatividade também. É verdade, tem que comer cereais integrais, legumes, verduras e frutas. E se puderem ser
sem agrotóxicos, melhor, né? Mas Sim. antes do que não comê-las com agrotóxico, é melhor comê-las. Sim, com certeza. Né? E qualquer um de nós sabe, se nós sairmos para uma noitada aí qualquer, comemos alguma coisa mais pesada, a gente não tem uma boa noite de sono, a gente fica meio intoxicado no dia seguinte. Então, imagine uma pessoa que vive à base de alimentação industrializada. Basta ler o rótulo de um alimento industrializado, a quantidade de químicos que tem ali. É uma química total, né? Não tem mais nada natural. Então, aqui eu repriso muito essa necessidade de 70% legumes, verduras e frutas e 30% carnes, mas as brancas, peixes principalmente, e cereais integrais, né? Para alcalinizar o corpo. Nosso corpo é alcalino também, né? Então, e às vezes já existe alimentação especial e dedicada até para pessoas com câncer, né? Tem nutricionistas especializadas em alimentação oncológica. Então, hoje a gente sabe que isso tudo é muito desenvolvido. Eu não sou nutricionista, mas eu aconselho todas as pessoas a buscarem a alimentação como algo muito mais sério. Então, esse aspecto da ternura é a ternura de dentro para fora, muito mais do que de fora para dentro. Às vezes a pessoa está maquiada, está bem cuidada, está um aspecto maravilhoso por fora, mas como diziam os nossos pais, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Às vezes está faltando aquele carinho, aquele amor próprio. Isso, um excesso de crítica. Autoestima, né? Porque a gente tem que ser tolerante com o próximo e consigo mesmo, porque nós somos todos limitados, não é? Com certeza. Com dificuldades. O que mais que você poderia dizer, então, sobre... Eu tenho que olhar a hora lá sempre. Sobre a meditação. Como as pessoas fazem para meditar? Dê umas dicas aí para o nosso ouvintes. Veja, as pessoas têm uma falsa ideia de que a meditação ela é esvaziar a mente, e não é verdade. Né? As pessoas não esvaziam a mente. A meditação é o retorno para um foco que você elege. E, em geral, você elege como foco, num primeiro momento, a respiração. Então, o que acontece? Todo iniciante na meditação pega como foco, então, a sua respiração, presta atenção na sua respiração, e quando essa atenção voa para outro objeto, outro pensamento, ela gentilmente traz novamente a sua atenção para a respiração. Trazer de volta. Isso, e isso começa a ser uma prática que vai aumentando, e aos poucos você vai conseguindo ampliar o tempo em que você fica concentrado no mesmo foco. Então, quando você consegue esticar esse tempo que você fica concentrado na tua respiração, você consegue ter momentos de plenitude. Olha que beleza. Porque você amplia o tempo em que o pensamento fica pulando de uma coisa para outra. Né? Que os budistas chamam de pensamento de macaco. Pensamento de pensamento de macaco que fica pulando de galho em galho. É verdade. Né? Então você consegue fazer com que o pensamento fique mais focalizado, mais e isso causa uma tranquilidade e uma paz. E tira aquele estresse mental, porque a pessoa que está pulando de um assunto para outro dentro da cabeça, ela fica estressada. Sem dúvida. Fica exausta. Então, aqui tem uns compromissos que eu gostei do comer meditativo. Primeiro, aceito comer com atenção, presença mental e física, com respiração tranquila, seja em refeições ou lanches, qualquer que seja o ambiente. Interessante, né? Aceito, você manda o pessoal falar isso e fazer, né? Aceito priorizar pequenas porções, apreciadas no visual, cheiro, sonoridade, textura e paladar, ao invés de grandes quantidades de alimentos, né? Principalmente para quem está com o estômago menor, quem faz uma cirurgia bariátrica fica com o estômago pequeno e não pode comer grandes quantidades. Então, priorizar pequenas quantidades, né, é fundamental. E o que eu sempre digo, né, como é difícil, e isso é muito do ser humano, a gente tem e quer o do outro. Como assim? O que acontece? Quando você passa por qualquer processo dietético, né? Vamos pensar não num bariátrico, uma pessoa que tem diabetes, ela tem limitações alimentares, claro. Mas aí ela tem o dela e está olhando o prato do outro. Ah, entende? Sim. Então, poder apreciar o que é seu. Claro.
E isso é do ser humano, né? Ele tem a casa dele, mas eu queria ter a casa do outro. Nossa, Ele tem a também. casa dele, mas ele quer o carro do outro. Tem que se conformar com o que tem, porque agradecer. Exatamente, Saber agradecer o que tem. não é nenhum conformismo, mas é um processo de conexão com aquilo que é seu. E no trabalho com o corpo, a gente tem muito uma questão de um louvor ao corpo funcional e não ao estético, Claro. né? Então, assim, meu braço funciona, É. ele abraça, ele acolhe, ele me dá banho, né? É. Minhas pernas andam. Como é importante, né? Para quem é ligado à saúde sabe o quanto é importante, né? E também como é importante as pessoas da terceira idade fazerem exercícios, caminharem. Tem gente que se senta na frente da televisão, esquece do mundo, né? Sim. E teriam que andar mais, né? Sim. Fazer Sim, mais nas exercício. escolas também, né? Infelizmente, eles estão limitando o tempo de exercício físico para fazer outras atividades, às vezes, mas, assim, é fundamental, porque é saúde mental, né? É saúde física e mental. Física e mental. E nós vimos isso na pandemia. Que as pessoas ficaram todas confinadas e sem práticas de exercício, sem poder sair, né? Então, e você, como psicóloga, é verdade essa história que tem tanta gente se matando por aí? Tem. E a gente pode dizer assim, tem o se matando diretamente por suicídio e tem o indiretamente, porque se nós observarmos a condição da alimentação, não deixa de ser um suicídio lento, né? É lento e certo, né? Exato. Nós já vamos falar sobre isso, vamos fazer mais um intervalinho. Tá bom, Jonas? Você está ouvindo Saúde para Todos. Então, hoje nós estamos conversando aqui com a psicóloga Simone Marchesini. E a gente perguntava das outras condições, por exemplo, a ansiedade, a depressão, que hoje em dia é tão comum. E ela falava até do suicídio de jovens e tal. Por que a depressão deles, que é o mal do século? Por que tanta depressão? Será que também tem a ver com alimentação ou tem que ver com outros assuntos? Tem a ver com vários aspectos, né? Vários aspectos. A depressão, nós estamos num modelo de vida muito acelerado e muito competitivo, né? Nós entramos numa era de comunicação muito acelerada, é verdade, né? E muito presa à imagem, né? Então, se nós observarmos hoje a velocidade da informação e da informação ruim, negativa. Não dá mais para ver televisão, não. É só notícia ruim. É só assalto, é só acidente. Assassinatos. Né? Assassinato de pai, de mãe, de filhos, roubo, seguido de morte, latrocínio, e uma exploração muito grande. Né? Uma exploração disso, né? Porque antigamente não era assim, não tinha tanto, parece, não é? Não tinha tanta exploração disso, né? Nós vemos assim, quem olhar com curiosidade, né? Quem olhar dentro do corpo, conscientemente, um programa desses, vai ver a quantidade de vezes que a pessoa repete a mesma notícia ruim. Né? A mesma. Eu desligo, já não é a mesma. Um programa desses, ele faz assim, fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu, né? A tal atrocidade, tal. Aquilo vai entrando no cérebro da gente de uma maneira tão hipnótica, que é realmente muito ruim. E o nosso cérebro, ele marca coisas ruins mais do que coisas boas, por uma questão de prevenção. Porque nós temos que cuidar, né, com as coisas ruins. Isso é do nosso cérebro. Nós fomos formatados dessa maneira justamente para nos protegermos. Agora, nós temos no cérebro também uma sirene que toca quando as coisas ruins estão perto para que nós possamos nos proteger. Exato, que é a tal da amígdala cerebral. Então, o que acontece? Se nós estamos sendo bombardeados o tempo todo com isso, imagine quantas vezes essa sirene toca por dia. Nós ficamos em estado de alerta. É por isso que eu acho que a fé é uma coisa muito importante, porque quem tem fé vive a vida mais tranquila, aceita a morte, né? E também não se desespera com tanta facilidade. Agora, o adolescente, às vezes, não criou ainda essa fé. Ele não tem onde se apegar. Então, se os pais não transmitem essa fé, essa confiança em Deus, que nós temos um Deus que é nosso Pai, que nos ajuda, que se a gente pedir e recebereis, né? Procurai e achareis, batei e ser-vos aberto.
essa certeza de que a gente pode ser, vem o auxílio divino, a providência divina, os pais tinham que ajudar os jovens em relação a isso, né? Para terem mais fé, mais esperança, Sim. mais alegrias, né? Sim, e é interessante isso, porque assim, nós como psicólogos, nós não podemos bombardear o paciente com a nossa fé. Nós temos que contar com a fé do próprio paciente, Claro, né? claro. Mas a depressão, ela tira a fé. É verdade. Como doença, ela tira a fé, ela tira a esperança na vida, ela tira a vontade de tomar banho, que dirá a fé, né? Então, assim, nós contamos com uma doença que tira a vontade de qualquer coisa, inclusive de viver. Então, o que nós precisamos no momento de depressão é realmente auxiliar o indivíduo a buscar tratamento para que ele possa, assim, resgatar recursos internos e aí chegar ao tratamento. Tem um livro muito bom que é escrito por um pastor e que ele conta a vivência dele, da perda de fé durante a depressão e da angústia dele de sendo um pastor, perder a fé. Nossa, que drama, não? Que drama, isso. E então ele vai buscar tratamento e depois do tratamento ele percebe que a fé dele vai retornando. Né? Então é importante o respeito à depressão do outro e não fazer chacota ou dizer que é frescura ou coisa desse tipo, não, né? Depressão não é frescura. E os jovens hoje, com esse excesso de comparação, né? Então quando eles olham nas redes sociais que está tudo bem com o outro, mas que ele está numa condição miserável e essa competição muito grande e o desafio desse universo que é só felicidade, porque o mundo das redes sociais é só alegria, a tal da felicidade tóxica, né? Porque é uma felicidade que só faz mal. Artificial, né? A artificial, eles acabam ficando totalmente sem condições. Então, eles não são validados na sua dor. A minha dor não tem valor para ninguém. E aí, só resta uma coisa para eles, acabar com aquilo. Mas aquilo que ele julga que tem que acabar, que ele não consegue acabar, que é o momento, ele acaba com a vida. Que barbaridade, né? Isso. Sim. E o que fazer com esse jovem? Tem que fazer uma psicoterapia, né? Resgatar isso. Sim, a psicoterapia, ela tem como função principalmente fazer com que o jovem perceba que aquele momento é passageiro, né? Que não é acabando com a vida, mas que é transformar aquele momento e que existem condições de transformação do momento, né? Sem contar que nós temos o cyberbullying, né? Que é o bullying através das redes sociais. Hoje nós contamos com uma coisa que é diferente, que não houve no meu tempo, nem no seu tempo, nem no tempo dos meus pais, que era essa questão das trocas de mensagens, e eles hoje trocam fotografias entre eles e fotografias íntimas, e que às vezes vazam, né? São promulgadas, são divulgadas. Então, vejo o desespero de um jovem quando tem uma foto dele íntima, divulgada entre colegas, isso aí vaza para o universo, foi para a rede social, foi para o universo, né? Então, todas essas questões para eles são questões muito sérias, assim como a rejeição é ampla, né? Ser rejeitado por um pequeno grupo é uma coisa, ser rejeitado por uma rede social inteira é outra. Mas também, para que dar tanto valor? Eu ainda tenho dificuldade de me inserir nessas redes sociais. Sim. Mas hoje em dia não se faz nada. Eu não tenho mais jornal, praticamente, a não ser os jornais de bairro. Sim. Né? Então, a gente tem que recorrer. Eles nascem imersos nisso, né? Eu me lembro do primeiro telefone celular que eu tive assim, mais contato, foi quando meu filho nasceu, 26, 27 anos atrás. Então, você já tem filho de 26? Já. Nossa, parabéns. Então, vamos pensar assim, que todos que nasceram nessa época, 26 anos atrás, já nasceram imersos nisso. No celular, na comunicação rápida. Na né? comunicação rápida. O artigo que o adolescente escreve hoje, amanhã já não vale mais. Porque a ciência está correndo muito rápido. Tudo é descartável também, né? Sim, o livro que eu escrevi em 2018, hoje talvez já não tenha mais valor. E quantos outros livros já não escreveram depois disso? Tem isso também. A moda, né? É a modernidade, é a velocidade. A velocidade está muito intensa. Né? Faz com que tudo perca o valor muito rápido. E eu vi aqui que você faz tem páginas de referências, isso é muito bom, né?
tem aqui, você estudou para fazer esse livro, Sim, leu bastante. mas né? eu considero que uma das coisas mais importantes desse livro é um dos últimos tópicos, que é uma cartinha de autocompromisso. Eu vi mesmo. Isso, que eu acho que assim, isso é uma coisa que não precisa do livro para ser feita. Uhum. Todos nós podemos fazer uma cartinha de autocompromisso e guardar. Para nós mesmos, né? Isso, e guardar. Porque às vezes a gente esquece o que a gente promete para nós mesmos, né? É verdade. O que é o Réveillon? É. Um monte de autocompromisso que a gente não cumpre no correr do ano, né? Então, fazer cartinhas de autocompromisso, guardar e rever essa cartinha. Uhum. Né? Ou até, eu vejo quantos pacientes vêm para nós se queixando de algumas coisas e depois eles esquecem de como eles estavam quando eles vieram. E depois dizem, a terapia não está adiantando para nada. Nossa, eles melhoraram muito. Exatamente, eles esquecem de como eles chegaram, né? É. E a mesma coisa, relacionamentos nos quais você entra e você não percebe que aquele relacionamento se tornou tóxico, porque você não lembra como você entrou e como você está agora, né? É. Então, essas questões são questões que fazem com que você consiga perceber o quanto uma experiência foi transformadora, tanto para o bem quanto para o mal, né? E isso, quantas pessoas esqueceram o que foi a pandemia? Que todos tinham esperança de se tornarem melhores e hoje nós estamos em quantas guerras? Pois é, tem duas horrorosas aí. E nós não nos tornamos melhores. É. Então, assim, essas reflexões são importantes para nós. É verdade. Eu vi aqui, ó. Eu me comprometo a aceitar meu corpo e meu alimento, pois nele habito e por ele sou nutrido. Prometo ter compaixão por mim mesmo e pelo meu corpo. Muito bom. Eu aceito não julgar os hábitos alimentares, peso e forma corporal de ninguém, nem mesmo os meus, sabendo que tudo isso flutua e que cada dia é único. Muito bom isso aqui, hein? Assumo e concordo que ser saudável é viver em estado meditativo de atenção e que esse estado deve ser minha prioridade acima de qualquer outro item. Veja só, muito bom. Parabéns, parabéns. Obrigada, Simone. Você tinha questionado a respeito da ansiedade e também outras questões que surgiram. Distúrbios emocionais ou psiquiátricos. Veja, o que eu percebi, inclusive, é o quanto aumentou o número de pessoas com ansiedade, com transtornos alimentares, né? Principalmente a bulimia, pessoas que tinham problema com peso e passaram então a induzir vômitos, o excesso da exigência em relação ao corpo, a intolerância, o alcoolismo aumentou muito nesse período, né? Porque o quanto as pessoas estão com dificuldade em relação à tolerância. Nós precisamos trabalhar um pouquinho mais isso, né? A tolerância em relação aos outros, em relação ao ritmo pessoal de cada um. Nós esquecemos, eu sempre digo, nós esquecemos que o cérebro também é um órgão. Né? O cérebro também é um órgão, ele é nutrido por aquilo que a gente come, então tudo aquilo que a gente põe pela boca é afetado, né? Afeta o nosso cérebro, e o corpo é afetado pelo que a gente come, e os ritmos pessoais são diferentes. Como a gente se irrita com alguém que é mais lento, mais rápido que a gente, né? É verdade, e a gente tem que ter mais paciência, né? Com certeza, mais paciência. Isso desde o momento em que a gente está num supermercado comprando alguma coisa, né? Na fila, que tem que ficar no banco, na fila. A intolerância com o outro que não gira na mesma rotação. No mesmo ritmo, né? Tudo isso faz parte da nossa saúde do dia a dia, porque nós somos seres em interação, né? E resgatando um pouco dessa questão do adolescente, lembrar que o cérebro, ele só termina de se formatar, a personalidade só se formatou realmente aos 25 anos. Até então, ainda está em formação. Então, veja só. Onde você atende, doutora? A psicóloga Simone, conte para os nossos ouvintes aí. Eu atendo ali no bairro do Batel, né? Ali na Bruno Filgueira, e eu tenho horários específicos onde eu atendo e atendo online. Então, esse atendimento online, que foi uma coisa que veio também com a pandemia, nos facilitou muito o atendimento, né? E os jovens têm muita dificuldade de escutar e muita dificuldade de falar de si, porque eles só se comunicam através, pela intermediação da máquina, né? Então, essa dificuldade de comunicação para eles é muito grande.
Então, isso também, essa revelação de si, essa fala, essa expressão emocional. Existe até um livro que eu acho muito interessante, que chama-se Emocionário, que é o dicionário das emoções. Porque, assim, os jovens, as crianças e os adolescentes estão com dificuldade de decodificar emoções. Eu me lembro de uma moça que chegava para mim e dizia que dava um ruim. E eu dizia, mas como é esse ruim? Ela dizia, é um ruim. Ela não sabia dizer se era ansiedade, se era depressão, se era tristeza, se era angústia. Não sabe mais decodificar o que sente. Então, assim, essa necessidade de você poder expressar o que você tem é muito importante, né? Então, decodificar essas emoções. Então, às vezes você tem um paciente na tua frente que não sabe dizer o que tem. Tem um ruim. Tem um ruim. Simone Marquezine, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Eu tenho certeza que as pessoas que ouviram gostaram muito. Eu que fico grata. E espero contar com você sempre por aqui. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, eu que fico feliz de estar aqui. E dê um abraço para o seu pai, que ele é um grande cirurgião, grande médico. Fico feliz. Então, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada a Simone Marquezine. E até segunda-feira, às 11 horas. Um grande abraço a todos.